A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, passando aqui mais uma vez, né? Essa noite maravilhosa, esse dia é de segunda-feira. Vamos começar mais um conteúdo. Hoje vamos falar a respeito do capítulo 7, né? Ontem não deu para a gente concluir o capítulo 6 todo porque descarregou o microfone, né? E ainda tem algumas coisas do capítulo 6 que é necessário ainda nós trazer, né? É a respeito das 7 coisas que o Senhor aborrece. E hoje também nós vamos continuar esse trabalho do capítulo 6 e entrar no capítulo 7 que é a conclusão do tema, né? Então eu lhe peço já que você vá dando seu like, né? Você vá compartilhando esse trabalho, vai nos ajudar bastante. Você ajudar, né? Esse conteúdo, né? Aleluia, se ajeitando aqui para ficar melhor. Então, nos ajude, irmão, nos ajude. Às vezes nós achamos muito uma hora ou uma hora e meia de pregação, mas eu particularmente, com o meu pastor, agora a pregação dele que, que a gente estava assistindo, a gente estava 6 horas de pregação, né? 6 horas, 5 horas, é, 7 horas de pregação, e a gente está ali querendo mais o Senhor, né? Querendo mais o Senhor. Então, para mim, uma hora já é pouco, né? Aleluia, Deus. E então, eu o costume de já estar com ele nessa empreitada, de passar 5 horas, 6 horas no culto ao vivo, no YouTube, né? Então, já é o costume. Então, é, nós precisamos também levantar uma geração profunda, com sede da palavra de Deus. Então, compartilhe, meus irmãos, compartilhe, né? Eh, eu não sei se meus irmãos estão ingressando também, lendo o livro de Provérbios, né? E, e como eu já falei, você quer uma libertação, você quer sua vida fluindo, você quer sua vida tendo uma transformação, algo novo mudando. Então, como eu falei, se for até o final, né? Detalhe por detalhe, o que eu estou falando aqui, você vai ver sua vida mudando espiritualmente, financeiramente, mas se você tem preguiça de mergulhar na palavra, não vai, né, acontecer nada, pra ser sincero, né? E depois quero trazer um conteúdo grandioso, né, a respeito do capítulo 6 que a gente não concluiu, né? E vou trazer algo ainda a respeito disso. Hoje o meu pastor estava até pregando sobre isso aqui e a gente não fala nada a respeito deste assunto, né? E entrou justamente nesse assunto que nós vamos entrar hoje e no assunto que eu quero trazer para vocês. E poder trazer os dois juntos, mas ia ficar muito grande, né? Então, vamos lá, né? Vamos lá, irmão. Vamos buscar o Senhor Jesus, vamos buscar o Senhor Jesus e deixar com que ele trabalhe no meu e no seu coração, né? Então, irmão, aqui tem 5 características de mulher que o Senhor disse que eu não me envolvesse, né? E hoje nós vamos falar um pouco também sobre, nós já tem falado a respeito de adultério. Primeiro, o Senhor disse que eu não eh, chegasse perto de mulher adúltera, não me envolvesse, não tivesse nenhum vínculo com a mulher adúltera, né? Eh, em relacionamento, não para evangelizar, etc. A outra, a mulher estrangeira, também, no caso de se relacionar ou ter algo assim, foi isso que o Senhor falou. É por isso que eu me resguardo mais um pouco, né? A outra que nós vamos falar hoje também é a prostituta também, né? Que eu não vim assim me relacionar com mulher dessa proporção, né? Como eu já estou dizendo, evangelizar é uma coisa, ganhar para Jesus é outra coisa. Falando em se relacionar, em ter um vínculo, ou seja, o casar. A outra que nós vamos falar também, a mulher que não para os pés em casa. A outra também que não fica sempre nas esquinas e etc. Esses são os tipos de mulher que é o Senhor. Então, esse assunto nós vamos falar um pouco a respeito desse tipo de mulher, né? Esse tipo de mulher. Então, não esse tipo de mulher, mas também para você
varoa ou varão que vai assistir, né? Também o Senhor pode ser seletivo com você e também por intermédio dessas palavras, o Senhor pode falar com você, né? Então o Senhor me disse esses 5 tipos de mulher que qual eu não me relacionasse. É por isso que eu tento andar mais perto do Senhor para que Ele venha me livrar. E como Ele falou, irmão, Ele é fiel para fazer nas nossas vidas, né? Então, nós vamos iniciar no capítulo 6 e entrar no capítulo 7, porque o capítulo 6 ele finaliza e entra no capítulo 7, né? Dando mais advertência. O capítulo 6 no versículo 20 começa assim: advertência contra a mulher adúltera, né? E o capítulo 7 diz assim: mais advertência contra a mulher adúltera. Então nós vamos ver aqui algo muito profundo, irmão, muito profundo. E você que é mulher, preste atenção com quem você vai se relacionar. E o Senhor, ele é zeloso, é um pai zeloso. O Senhor é um pai zeloso, então que nós vemos mergulhar, né? Eu já falei da mulher adulta e da mulher estrangeira, e agora eu vou falar também, continuar falando da mulher adulta e também da, da mulher, da prostituta, né? E também nós vamos falar da mulher que não sossega os pés em casa, né? E também vamos falar da mulher que está sempre na esquina, né? E outro tipo também, a mulher briguenta, né? E nós vamos mais para frente falar a respeito disso. E isso não está se relacionando só à mulher, mas homem, você que pretende casar, você que está casado, isso aqui é especialmente para todos. Então preste bastante atenção para que o nome do Senhor venha a ser glorificado na minha vida e na sua vida. Amém? Então vamos começar aqui, né? Vamos começar aqui. Quero iniciar aqui algo poderosamente, poderosamente. Aleluia, Deus. Que o nome do Senhor venha a ser glorificado. O nome do Senhor venha a ser glorificado. Espírito Santo de Deus, estou aqui, ó, organizando aqui umas coisas para que nós venhamos mergulhar aqui, botando aqui um fundozinho musical aqui para que a gente venha entrar na dimensão, né? Então, meus irmãos, vamos começar no capítulo 6, versículo 20, né? Então começa assim: filho meu, guarda os mandamentos de teu pai e não deixe a instrução de tua mãe. Isso aqui nós já lemos lá no começo e sempre Salomão está nos orientando, né? Atas pendurado ao teu pescoço, pendura, pendura, ata no teu coração e pendura no teu pescoço. O 22 diz assim: quando caminhar, isso te guardarás. Quando te deitares, te guardarás. Quando acordares, falará contigo. Por quê? Porque está dentro do teu coração. Porque está dentro do meu coração. Porque está o quê? Pendurado no peito, como ele aqui mesmo está explicando. Então, o conselho do Pai Celeste, o nosso Senhor e Salvador Jesus, grava a palavra no vosso coração para quê? Para que quando nós levantar, isso seja algo para ter lembrete. E aqui é muito profundo o 22, porque diz, ó, porque o mandamento é lâmpada, e a instrução é luz. E a repreensão da disciplina são caminho de vida. Então, quando nós guardamos o mandamento do Senhor Jesus, nós guardamos esse mandamento dentro do coração e penduramos ele no nosso pescoço. Então, ele se torna o quê? Luz, luz se torna luz. O mandamento se torna lâmpada. Então, nós sabemos que uma lâmpada ela nos ilumina no meio das trevas, hein? Então, no meio da escuridão. Então, quando nós guardamos toda a instrução do Senhor Jesus, vamos andando em luz. E quem anda em luz não
tropeça. A Bíblia diz que quem anda em luz não tropeça, irmão. Então, é por isso que nós temos que guardar o que? O mandamento do Senhor, a palavra do Senhor, para que nós não venhamos tropeçar em pedra alguma, porque a luz resplandece nas trevas. A Bíblia diz que no princípio a terra era sem forma e vazia. Então, existia uma escuridão, abismos, né? Então o Senhor disse, haja luz, porque agindo, tendo a luz, então nós não vamos tropeçar. E qual é essa luz, irmão? A própria Bíblia diz que é a palavra de Deus. Jesus disse que ele é o caminho. Então, quando nós temos essas instruções, se torna o que? Lâmpada para os nossos caminhos. A instrução se torna lâmpada para nossos caminhos, né? E lâmpada para nossos caminhos é o mandamento. O mandamento que o Senhor tem para nós se torna lâmpada. E a instrução se torna luz. Então nós temos que estar instruídos por nada mais, nada menos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus, inspirado pelo seu Espírito Santo que foi derramado em Atos 2 para que a igreja viva uma vida santificada, uma vida pautada na santidade do Senhor Jesus. Então, o mandamento é lâmpada e a instrução é luz, é luz. E a repreensão da disciplina são caminho de vida. Então, quando nós recebemos disciplina de um homem santo, eu não estou falando de homem pregador, que tem muito aí, estou falando de homem santo, né? Homem santo. E eu me incluo também nisso para receber palavras de homens santos, homens que têm instrução vindo revelada pelo Espírito Santo de Deus, né? Então, se você está num canto que não tem vida santa, os ministros não têm vida santa, quem está com você não tem vida santa, então procure um lugar onde tenha os pregadores, ou seja, lá quem for, tenha uma vida santificada na presença do Senhor, uma vida pautada na presença do Senhor, né? Isso é uma introdução para poder nós entrar a respeito do que nós vamos falar, né? E para isso, nós precisamos o quê? Ter uma vida santificada, aonde na instrução do Senhor, na disciplina do Senhor, porque são caminho de vida. Que vida é essa? A vida eterna, meus irmãos. Quero ler aqui nessa versão, o 23, que é muito profundo, o 23, não, vou ler aqui o 22. Os seus ensinamentos guiarão quando você viajar, protegerá você de noites e aconselhará de dia, entendeu? Então, os mandamentos do Senhor é o que? Um conselho, uma instrução para os verdadeiros filhos, né? Compartilha, irmão, compartilha esse conteúdo que é muito maravilhoso. O 23 diz assim, as suas instruções são uma luz brilhante e as suas correções ensina a vida, né? A viver, perdão, a viver, vida é aqui. Então, os caminhos, né? Os caminhos do Senhor, os mandamentos do Senhor é caminho de vida. Ele brilha ao nosso derredor para que nós venhamos andar no caminho amplo, um caminho santificado, brilhante pela palavra do Senhor, pelas instruções do Senhor, né? Então, aleluia, Deus. No 23 diz isso, né? Então, a vida eterna. Aí, por que ele explica tudo isso? O 24, né? Perdão, o 23. Por que ele diz isso? Que a disciplina nos faz tudo isso. O 24 diz assim, ela 24. 24 nós já entramos no outro assunto, porque eu estava aqui, perdão. Então, o 23, ele diz que os caminhos, as disciplinas do Senhor são caminhos de vida. Então, a vida eterna, a disciplina do Senhor é a vida eterna. Aí, por que ele estava trazendo essa instrução, essa introdução? Porque agora nós vamos entrar no assunto a qual nós vamos ingressar. Quando nós temos a disciplina do Senhor, temos o mandamento e a luz do Evangelho, né? A Bíblia diz que
nós somos luz do mundo e sal da terra. Então, quem é luz do mundo, né, ele está andando na retidão do Senhor. E sempre a disciplina, ela vem, irmão, não para nos matar, não para nos deixar para baixo, mas a disciplina são caminhos de vida. Aleluia, Deus. Não quer dizer que uma hora não pode chegar a essas coisas, né? Você não está livre de chegar a essas coisas, mas se nós estiver dentro da disciplina do Senhor, nós vamos vencer isso na pessoa bendita de Jesus. Então sempre eu digo, confie no Senhor Jesus e prosperará os seus caminhos, e você terá um caminho abençoado. Confie na disciplina do Senhor e você terá um caminho cheio de santidade e de temor ao Senhor. Aí Salomão traz tudo isso, porque no versículo 24 ele começa a entrar. E aí quando nós guardamos tudo isso aqui, nós somos guardados desse tipo de coisa aqui, ó. Para te guardar da vil mulher, da mulher, que das lisonjeias, da mulher alheia, né? Então a mulher alheia aqui está falando um contraste também da mulher adulta, né, da mulher estrangeira, sempre esse contraste aqui, é de assim, aleluia, Deus. Elas o que? As instruções e a disciplina. Elas livrará você da mulher imoral e das suas palavras sedutora, entendeu? Então, quando nós acatamos a disciplina do Senhor e guardamos os mandamentos do Senhor, então essas palavras ela guarda o quê? Da mulher imoral, né? Da mulher adúltera, da mulher sedutora, né? Outro ponto aqui também que eu tinha me esquecido, que o Senhor também ele disse que eu me afastasse também da mulher sedutora. E geralmente a mulher sedutora, ela está vinculada à mulher adúltera, porque nós vamos chegar aqui em algo tão profundo, irmão, tão profunda. Então, quando nós temos isso, nós somos o quê? É, protegido, vamos dizer assim, desse tipo de mulher, ou desse tipo de homem, né? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque as instruções do Senhor, os mandamentos do Senhor são lâmpadas. Então você vai começar a ver além do que é para ver, porque você está disciplinado na presença do Senhor, né? Então essas situações, essa disciplina vai te livrar desse tipo de mulher. O 25 diz assim: não cobice no teu coração a sua formosura, nem te deixe prender-se com as suas olhadas. Olha aqui, irmão. Isso aqui é muito profundo. Por isso que você tem que estar o quê? Com a vida santificada na presença do Senhor. Para quê? Para que o homem não venha cair com a formosura da mulher. E o que é que hoje muitas mulheres procuram? É, ter um corpo bonito, um corpo sensual. As mulheres andam praticamente nuas para quê? Para ter esse tipo de beleza, esse tipo de corpo, para quê? Seduzir ao homem. E se ele não tiver disciplinado dentro da palavra, ele cai, irmão. Ele cai, não tem bom e ele cai. O 25, não seja tentado pela sua beleza, nem caia na armadilha dos seus olhos tentadores. Então, ele dá-nos os ensinamentos. Nós temos que estar disciplinados no Senhor Jesus. Aleluia. Isso aqui também, irmão, o Senhor já passei um ano, como eu já falei para vocês, mergulhado aqui, já justamente para, mas eu sempre tenho que me renovar, porque isso aqui, depois os espíritos de Lilith, de Jezabel, de todo tipo de sexualidade, ele depois vem me atacar, né? E eu tenho que estar o que é revestido com isso aqui, né? Então, não é só chegar e pregar aqui, não é só chegar e trazer isso aqui para você, não é só chegar aqui e trazer para se mostrar no YouTube, na rede social. Isso aqui custa um preço para mim, mas isso aqui custa um preço para mim de investida do inimigo de Deus, né? Isso vem depois
é uma afronta o mundo espiritual, porque eu estou trazendo as revelações para você, para aquele que quer viver uma vida santificada com o Senhor Jesus, né? Então, quando nós confrontamos tudo isso aqui, o império das trevas, o reino das trevas se levanta contra a gente, porque nós estamos querendo que clarear os olhos de jovens, de casais, para que tenham uma vida santificada na presença do Senhor. E como é que nós se santificamos? Dentro da palavra de Deus. Essa palavra revelada, essa palavra ganhando vida, não só a palavra de si como os religiosos, mas essa palavra ganhando vida na sua vida, né? Então o 25 diz que nós temos que ter o temor da palavra para que, ó, não seja tentado pela sua beleza. Então, o que é que as mulheres estão buscando nos dias de hoje? Beleza, né? Um corpo, aqui vai dizer, né? Formosura, um corpo esbelto, um corpo bonito. Então, uma mulher com um corpo bonito, ela chama muita atenção. E isso que ela usa para seduzir alguns homens, semelhantemente a alguns homens também, né? Então, alguns homens usam algo para que venha chamar a atenção das mulheres, né? Então, Salomão foi um homem, né? Como eu já falei, que se relaciona com várias mulheres. Então, ele é um homem é, capacitado para falar a respeito disso, né? Então, que é, não cobice no teu coração a formosura dela. Então, o Senhor disse no Sermão do Monte, né? Aquele que cobiça a mulher ali já adulterou, cobiçou no coração, já adulterou com ela. E muitos de nós somos tentados, principalmente quando nós vemos o que uma mulher formosa, uma mulher bela, a beleza de uma mulher é tentadora para o homem. Então, se o homem ele não correr como José do Egito, ele não se esquivar, ele cai na formosura desse tipo de mulher. E como é que nós caímos, irmão? Com o temor da palavra, atando ela nos nossos corações, né? Então, quando nós somos disciplinados pela palavra, pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus que nos disciplina, então nós vamos que se esquivar. E quando vê uma mulher dessa, com essa formosura, que não é a sua esposa, se você é casado e se você é solteiro, né? E se é uma mulher que está se exibindo e não é a varoa a qual o Senhor te prometeu, então fuja, corra dela, porque é um prato para você. E mulher, você que é, também está em busca de um varão, corra. E você, mulher que é casada, corra desse tipo de homem. Se ele tem uma beleza ou se ele tem uma palavra bonita, corra desse tipo de homem, porque você tem um marido. E nós vamos chegar mais na frente aqui a respeito disso, né? Então, a beleza da mulher, né? Ela pode derrubar o homem, né? E o homem, ele cobiça ela no coração, por causa de que da formosura dela. Nem te deixes prender-se com o seu olhado. Então, o olhar da mulher muitas vezes é sedutor, o olhar do homem muitas vezes é sedutor. Então, preste bastante atenção, seja disciplinado, né? Se você não está cheio do Espírito Santo, o Senhor não te deu uma palavra para você confrontar aquele espírito que está naquela pessoa com um olhar sedutor, então fuja, corra, porque senão você cai. Então, você cai. Hoje as mulheres andam praticamente seminua, né? Quando vão para as academias, as mulheres seminuas. E elas entram seminuas, chama a atenção dos homens, e ainda se o homem falar, pode dar cadeia. Então, preste muita atenção. É por isso que eu gosto de estar bastante longe. Eu não gosto nem de citar a palavra, não sei se o senhor mandar, porque além de ela trazer seduções para os homens, ainda é capaz de lhe botar na prisão. Aleluia, Deus. Eu digo porque eu tenho visitado os presídios e vejo um bocado de homem lá por causa desse tipo de mulher. Então fuja desse tipo de mulher, cara. Fuja, fuja, porque ela te seduz com a formosura e, e te prende com o olhar. Fuja, meu irmão, fuja. Fuja, porque uma mulher de Deus, ela não traz sedução. Uma mulher de Deus, ela não seduz com os olhos. Uma mulher de Deus, quando você olha para ela, você vê o Espírito Santo. Um homem de Deus, quando você olha para ele, você vê santidade nele. Um homem de Deus, ele vê um tipo de coisa dessa, ele baixa a cabeça.
Ele baixa a cabeça porque o Espírito Santo traz vergonha e traz temor, porque ele foi disciplinado dentro da palavra. A mulher de Deus, que é disciplinada dentro da palavra, ela não sai com trazendo lascívia. Ela não traz, ela não, ela mostra o corpo para o seu esposo, né? Falando agora para a mulher cristã, ela tem que mostrar o seu corpo para o seu esposo, não é para mostrar para o mundo. Aleluia, Deus. Digo sem medo de errar. É por isso que o Senhor disse isso. Eu é de querer me casar com uma mulher que anda seminua. Eu já fui nessa situação, mas eu não quero porque o mundo inteiro já viu. E aí você pode dizer, ixi, irmão, tu já é um homem velho, feio desse jeito. Eu prefiro ficar só. Prefiro ficar só do que com uma mulher que ela está exalando sedução para os homens. Então, preciso que ser transformada, mudada pelo Espírito Santo. Então, os demônios vêm por intermédio de cheiro. E quando a mulher ela exala a sedução, né? Então, aqueles demônios vêm pelo cheiro, né? Vêm pelo cheiro, como os anjos vêm pelo cheiro de santidade e de oração, entendeu? Então, fuja desse tipo de mulher. Fuja, meu irmão, fuja, porque a mulher é santa. A mulher santa, a primeira coisa que a mulher santa, ela vai começar a se resguardar, ela vai começar a buscar algo com sinceridade para o Senhor, né? Então, muitas vezes, se nós não tivermos essa palavra, nós caímos, né? E então, aqui, melhor correr. Aconselho, corra. Corra, porque se a gente ficar, a gente cai, né? Eu digo por experiência própria, que eu já caí ao longo da minha caminhada, né? Então, corra e peça o batismo no Espírito Santo. Você só consegue vencer depois do batismo no Espírito Santo. E aí, por isso que o Senhor, ele me levou nessa dimensão a me ensinar a respeito disso, para que eu venha ter uma vida santificada, né? E quando a gente faz algum tipo dessa coisa, o homem santo e a mulher santa, ele corre aos pés do Senhor. Ele não faz que nem Adão que se esconde, ele corre aos pés do Senhor, clamar, suplicar pelo perdão, porque a tentação vem, irmão. Então, as mulheres estão, né, totalmente se depravando no seu corpo. E um aconselho, você que é crente, você que não é, guarde o seu corpo para o seu esposo. O seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. O seu corpo foi algo que o Senhor fez com tanto carinho, né? Então o seu corpo é apenas do seu esposo, ou futuramente daquilo que você vai casar, então guarde ele, né? E falando também de mulher cristã, não vá à praia de biquíni, né? Porque você está fazendo esse tipo de coisa aqui, você está levando sedução para muitas pessoas. Aí o Senhor diz, ai daquele porque vem o tropeço. E o 26 diz assim, porque prostituta, a mulher prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão. Mas a adulta anda à caça de vida preciosa. Aleluia, Deus. Então você viu aqui que a mulher adulta ela ainda é mais perigosa do que a prostituta. A prostituta vai em busca de um pão. Você pagou ali, pronto, né? Mas a mulher prostituta, ela vai na caça. Quem é que caça, irmão? O próprio diabo. O diabo, esses demônios, se aproximam de, de pessoas assim, homens e mulher prostituta, para que para exalar esse podridão do pecado e vai o que? A caça. Vamos ver aqui o que é que diz aqui nessa versão aqui, né? 26. Qualquer homem pode ter uma prostituta por pouco dinheiro, mas o adultério custa a ele a sua própria vida. Tá vendo, irmão? Então, a prostituta, pelo um pouco de dinheiro, você pagou ali e pronto, né? Mas a mulher prostituta leva você para onde? Para a morte. Aleluia. Custa o que? A própria vida, a morte. Então,
Por isso que eu sempre digo, irmão, a respeito do adultério, a respeito disso, porque a Bíblia ela é repleta dessas coisas, né? Então, irmão, a Bíblia ela não ia enfatizar tantas coisas dessas se não fosse tão importante para a salvação, entendeu? Então, fuja, meus irmãos, fuja da mulher adulta, né? Então, pelo pedaço de pão, você fica com a prostituta, né? Então, foi isso que o Senhor disse, não chega nem perto da, porque tem que pagar, né? E o sexo fora do casamento traz demônio, né? Todo sexo fora do casamento traz demônio e nós precisamos. Quem fez isso, eu fiz, foi preciso quebrar altares, né? E quem fez precisa quebrar os altares para poder ter, voltar à vida de novo, né? É por isso que o Senhor tem me trazido sempre nessas palavras. E por isso que ele me direcionou a trazer essa palavra. Então, fuja, meus irmãos. O conselho que eu dou é fuja, porque não tem bom. Se você ficar, você vai cair. E então, fuja tanto da prostituta como da mulher adúltera, porque a mulher adulta aleluia, vai te levar para a morte, entendeu? Então, fuja. Fuja do homem adúltero, do homem prostituto, fuja. Fuja, porque o Senhor tem algo grandioso para você. Tomará alguém o fogo no seio, sem que as suas vestes se incendeia, né? Então, se cair, o fogo vai queimar. Assim, a mulher prostituta e a mulher adúltera, né? E o que é que o Senhor lhe quer para os seus filhos, para as suas filhas, homens santos e mulheres santas, né? Então, o que foi que o Senhor fez com as mulheres que era prostituta? Ele que trabalhou o caráter dela e depois o que um santo homem de Deus, né? Vamos ver Rabi, vamos ver outras mulheres. O que foi que o Senhor fez? Primeiro, o Senhor dá uma fonte de água viva. A mulher samaritana, o Senhor deu que fonte de água viva. Aí agora aquela mulher assim, teve a vida transformada. Conheço as mulheres que foram mulheres que fizeram tudo, mas hoje são mulheres santas. Mas o Senhor primeiro trabalha o nosso caráter. Primeiro o Senhor trabalha o nosso caráter. Não necessariamente você vai sair e procurando logo. Não, o Senhor vai trabalhar. Homens perversos, homens cheios de perversidade, o Senhor trabalhou o caráter dele. E ele se tornou um grande homem de Deus, um grande marido. Então é por isso que nós precisamos primeiro deixar com que essas palavras ela penetrem em nossos corações para que nós não venhamos cair nos lábios da mulher adulta e no lábio da mulher prostituta. Amém? É, o 28. Ou andará alguns sobre brasas sem que se queime os seus pés. Então, quando nós andamos isso uma hora ou outra, vai se queimar tudo, irmão, né? O 29. Assim será com o que se chega à mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Tá vendo como é difícil e como é complicado, irmão? É, você, irmão, você, irmã, que fica traindo seu esposo, tenha bastante cuidado, porque isso vai trazer um prejuízo grande para você, para sua família, para os seus filhos, para o seu esposo, para você. E isso traz demônio, mas isso traz demônio, isso é uma porta aberta, né? Isso é uma porta grandiosa, uma porta totalmente aberta. E com isso vem todo tipo eh, de moralidade sexual. Às vezes você não eh, tem um sexo, eh, vamos dizer, gostoso com seu esposo, e aí vai ter com a mulher, com a sua esposa, aí você vai ter com a mulher adulta, né? Então, porque a mulher adulta ela vem cheia de malícia, vem todo cheio de perversidade. Então, por isso que muitos gostam da mulher adulta, porque a mulher adulta faz o que sua esposa não faz, entendeu? E aí ela vem com toda malícia. A prostituta, muitos vão procurar a prostituta porque ela faz todo tipo de podridão sexual. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, uma hora, né? Isso custa caro. Vem o castigo, uma hora vem o castigo nas nossas vidas.
Amém? O 30 diz assim: não é certo que se deixe o ladrão quando furta para sair sem ter fome, né? Então isso é muito profundo, irmão. Vamos ter cuidado, né? Não deixe com que a mulher adulta ela destrua o seu casamento, né? O homem adulto não destrui o seu casamento. Que roubo come comida, quem rouba comida para matar a sua fome não é desprezado, né? Então, quando você tem o seu contato, a sua relação com a sua esposa, você está só saciando um ao outro. Mas quem vai em busca desse tipo de coisa, tá como algo, um ladrão que está indo roubar. Você está o quê? Tomando a mulher do seu próximo, você está tomando o quê? O marido da sua próxima. E isso é pecado. A palavra diz: não cobiçais nada do seu próximo. Não cobiçais a mulher do teu próximo. Isso é mandamento de Deus, irmão, né? Isso é muito profundo. E estamos vivendo, principalmente aqui na cultura ocidental, ela é muito. É normal isso tudo. É normal isso tudo. E os pastores têm medo de pregar isso aí. Ter uma vida santa, uma vida em santidade. É difícil, irmão, é difícil. Eu sei que é difícil. Mas primeiro ele dá o aconselhamento: se nós andarmos na lâmpada, na disciplina do Senhor, nós vamos vencer. Porque quem vence por mim e por você é o Espírito Santo. 31 diz assim: mas esse, quando encontrar, pagará 7 vezes tanto. Entregará todos os seus bens de sua casa. Então, isso aí traz um prejuízo grande. O 32. O que adultera com a mulher, esta está fora de si. Olha aí. Então, a palavra diz que o homem que adultera com a mulher, ele não está na sua consciência. E muitos acham que isso é uma grande, né? É uma coisa demais, né? Mas a Bíblia diz que quem adultera com a mulher, né? Ele está fora de si, né? Oh Deus poderoso. Aqui diz assim, ó, no entanto, o homem que comete adultério não não tem juízo. Ele está se destruindo a si mesmo. Olha o que o adultério traz, irmão. Olha o que o adultério traz. O homem está fora de si. É por isso que é um espírito maligno, irmão. Ele tá fora de si. Ele está fazendo coisas para a sua própria condenação. Ele está se destruindo a si mesmo. Olha o poder que o adultério traz. Ele destrói o homem, ele destrói a mulher. Então, meus irmãos, busque essa palavra, para que você venha brindar o seu casamento, para que você, quando casar, tenha um casamento brindado, né? Então, assacie o seu marido, assacie a sua esposa na relação sexual, para que esse espírito maligno não entre na sua vida, no seu casamento. Amém? Então, brinde com a palavra, com a disciplina do Senhor, com o poder do Espírito Santo, porque o poder do Espírito Santo, ele é renovador, ele renova, ele nos instrui a viver uma vida em santidade. Só o Espírito Santo faz isso. Só mesmo quem quer arruinar-se, que pratica tais coisas. Olha o poder do adultério, irmão. Isso para quem quer se arruinar, ele está fora de si, e o homem que quer se arruinar, ele vai em busca dessas coisas. Então, irmão, preste bastante atenção. Acha açoite e faminha, e os seus opróprio nunca se apagará, porque o ciúme está o furor do marido, e não terá compaixão no dia da vingança. Então, o homem e o homem que fica com a mulher adulta, o que é que espera ele? A fúria do marido. Então, a fúria do marido pode levar o homem à morte. Então, leva. Irmã, isso aqui é muito profundo, irmã, isso aqui é muito profundo. Isso aqui era, se não fosse esse propósito
eu ia trazer compassadamente para que a gente viesse entender isso aqui bem profundo. Assim, porque o ciúme faz o marido ficar furioso e a sua vingança não tem não tem limite. Então, quando o homem sabe que a mulher está traindo ele, olha, a fúria é inevitável, o ciúme dele é inevitável. O que é que ele pode fazer? Matar essa pessoa. Então, o adultério, irmão, ele é totalmente é, contra os preceitos de Deus. Porque além de destruir a família pode vir morte. É por isso que o Senhor é contra isso. Aleluia, Deus. O Senhor é contra essas práticas, né? Não se contamine com o resgate, nem aceite presente, ainda que seja muitos, né? Então não aceite, irmão, não aceite isso. Se você é realmente um servo do Senhor, não aceite isso. Aleluia, Deus. Ele não aceita nenhum, ele não aceite. Aqui é mais explicado. Não, ele não aceitará nenhum pagamento, nem mesmo uma porção de presente, não acabará com a sua raiva. Então, né, o cara que ficou com a sua mulher pode até trazer presente, pode até querer pagar o homem para que não venha acontecer, mas a própria Bíblia diz que isso não vai o que trazer, vai acalmar a sua raiva, né? Então você vê a proporção do adultério, vai destruir famílias, destrói a família do que matou e do que morreu, por causa de um adultério, entendeu? Por causa de um adultério pode trazer sérios problemas. Aleluia, Deus. E isso, como eu já falei, Jezabel, Lilith, né? Moloque, tudo envolvido isso. Mulher da noite, né? Então tudo isso está envolvido nisso aqui, entendeu? Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, você vê a proporção do adultério. E agora nós vamos passar para o capítulo 7, que, oh, meu Deus, é muito maravilhoso. O capítulo 7 é a continuação deste assunto. Nós já estamos aqui em 42 minutos. É a continuação desse conteúdo, né? Mas a advertência contra a mulher adulta. Mas é, é, continuando a respeito disso. Então tenha bastante cuidado, não se achegue à mulher adulta porque causa tudo isso. Você vai levantar o furor, a raiva do esposo daquela mulher, né? E além do mais, você vai trazer demônio para sua casa, você vai trazer demônio para sua esposa, né? Eu tive até já o Senhor mostra visões, né? Mostra visões de mulheres que se relacionaram com homem casado, né? E, aquele demônio que eu via ele literalmente se relacionando com aquela mulher as mulheres que se relacionam, né? E então isso abre portais mesmo. Abre portais. Abre portais. Abre portais, eu digo porque isso aqui não é testemunho de alguém, eu passei na pele tudo isso. Eu passei na pele tudo isso. E é sofrimento. Precisamos de ter uma vida pautada no Senhor, disciplina do Senhor. Entendeu? E não foi ninguém que contou. Eu passei na pele tudo isso. É por isso que o Senhor jamais imaginei um dia pregar a respeito disso, porque, né? Então o Senhor, ele me direcionou isso porque ele tem pessoas para alcançar, né? Homens santos que caíram em adultério, né? Então nós temos o que receber a disciplina do Senhor. Se você caiu, volte atrás. Volte. A Bíblia disse, volte ao primeiro amor. Lembra de onde você caiu. Lembra de onde você caiu e volte ao primeiro amor. E o sangue de Jesus, as misericórdias do Senhor,
Ele pode perdoar. Volte ao primeiro amor e restitui aquilo que foi perdido, aquilo que o inimigo roubou de você por um momento de fraqueza da sua carne. E aceite a correção, a disciplina do Senhor. E volte à essência do Senhor. Volte àquilo que você era. Volte àquele homem de Deus, aquela mulher de Deus que você era. Irmão, mas andei já demais. Mas deixe fama, deixe seja lá o que for, e volte ao primeiro amor. E volte nos ajude a levantar uma igreja santa. E pegue esse seu testemunho. Pegue esse seu testemunho que você falhou. Para que você venha levantar homens e mulheres santas. A unção está aqui, mano. Tô falando com pessoas aqui, esse vídeo aqui vai alcançar pessoas que estão nessa situação, que estão com vergonha de voltar. Faça como eu. Eu caí. Eu caí, mas o Senhor me colocou dentro de um quarto com essa palavra. Falando, me explicando e me instruindo as mulheres que eu não chegasse perto. Aleluia, Deus. E hoje eu estou aqui transmitindo isso para você, porque eu passei na pele. Então o Senhor removeu tudo isso, e o seu sangue puro carmesim veio e nos purifica. Não tem pecados que não seja perdoado. O único pecado é o pecado não confessado. Aquele pecado que você guarda ele. Aleluia, Deus. Eu poderia ter escondido isso e nunca ter falado. E eu tô falando aqui em redes sociais, isso aqui vai... se você compartilhar, vai para muito... Eu falei, irmão. Falei. E um certo dia eu disse, Senhor, se tu não me ajudar, eu vou morrer, eu vou pro inferno. Então o Senhor fez isso aqui na minha vida. Aleluia, Deus. E ele começou a instruir esse tipo de mulher. Não chegue nem na porta da casa dela. Não dê atenção. Não deixe os teus olhos ser cobiçados pela beleza dela. Então é por isso que uma mulher mal vestida, ela não... Porque eu peço todo dia, Senhor, santifica meus olhos. Porque se o Senhor não santificar meus olhos, eu vou cobiçar a mulher do meu próximo. Eu vou cobiçar a mulher ali. Eu vou cobiçar a mulher famosa. E quem é que não cobiça uma mulher famosa? Se não tiver santidade nos olhos. Né? Mulheres que vão para a igreja... vou tomar aqui uma palavra do meu pastor. Porque eu já estava concluindo aqui quando ele falou. Mulheres que chegam com a roupa tão colada que mostra as suas partes todas. Tá trazendo que lascívia, cobiça, tá mostrando sua formosura dentro da casa do Senhor. Irmão. Homens que todo arrochado, todo para chamar o que? A atenção das jovens, das mulheres bonitas, das mulheres bem casadas, de jovens bonitas. Jezabel na vida desses homens, desses pregadores. Aleluia, Deus. Jezabel na vida dessas mulheres, chamando a atenção na igreja. Então se vista com pudor, se vista com decência e ordem, para que essa ruína não venha cair na sua vida, no seu casamento. Aleluia, Deus. Então, pegue a disciplina do Senhor. Não seja uma mulher cheia de lascívia, não seja uma mulher com os olhos sedutor, mas seja uma mulher santa, uma mulher irrepreensível na presença do teu Pai, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Não seja um homem cheio de lascívia, um homem cheio de maquiagem, todo cheio de... Mas seja um homem santo. Seja um homem temente ao Senhor. Aleluia, Deus. E eu passei esses anos todos esperando no Senhor. E ainda continuo esperando no Senhor. Eu poderia não ter voltado atrás. Continuado a minha caminhada. Mas o Senhor renovou as promessas. E o Senhor
quer renovar as promessas na tua vida. E aí você pode dizer, irmão, mas eu vou ficar muito, eu posso ficar algum tempo de molho, eu posso ficar algum tempo sem pregar. Eu passei 6 anos na caverna, no deserto. E passei 6 anos, mas o Senhor ele é fiel para fazer. Mano. Passei 6 anos sem ninguém me dar uma mão, um suporte. Mas quando eu saí de lá, saí restituído pelo Espírito Santo. E hoje eu me alegro porque eu escrevo meus livros. E quando eu começo a ver tudo isso, eu digo, obrigado, Senhor, porque tu me deixou na caverna. Tu me deixou no deserto esses 6 anos. Tu me deixou escondido. Sendo caluniado por coisas humanas. Mas ele estava me escondendo no seu seio. Para que eu não viesse cair na lábia da mulher adúltera, da mulher sedutora. O Espírito Santo está aqui. E você que está assistindo, o Senhor quer restituir. O Senhor quer restituir, o Senhor quer te trazer de volta para pertinho dele. O Senhor quer abrir a tua visão espiritual. O Senhor quer renovar o discernimento de espírito. O Senhor quer te ungir com uma nova unção. Uma nova unção que despedaça jugo. Ah, Espírito Santo de Deus, ele é poderoso. Então fuja da mulher adulta, da mulher estrangeira, da mulher que não sossega os pés em casa, da mulher que está sempre na praça. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Não olhe para essas mulheres que chegam na igreja chamando a atenção, a roupa colada, mas olhe para a mulher santa. Oh, a mulher santa que teme ao Senhor. Uma mulher que é submissa ao Senhor, porque ela vai ser submissa a você. Um homem que não joga lascívia, que ele vai dar a vida por você, varão. No momento que você estiver atribulado, ele vai ser como o Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz que o homem, ele tem que dar vida pela varoa. Aleluia, Deus. Ele vai sentar e vai conversar com você, ele vai te elogiar nos momentos difíceis da tua vida. Mesmo quando tu engordar. Aleluia, Deus. Ele vai te amar para tudo sempre, assim como o Senhor Jesus ama a igreja. Então volte ao primeiro amor. Oh Deus, isso aqui é revelação do Espírito Santo. Eu não tinha incluído para colocar isso aqui não. Isso aqui é revelação que caiu agora, fresquinha. Volte, desça mais um degrau. Irmão, mas eu estou muito longe. Eu já tenho uma agenda. A minha agenda é tão cheia. Esqueça essa agenda. Esqueça essa agenda. Esqueça esses púlpitos que estão te recebendo. E volte a pregar no púlpito santo, onde um dia você pregava. Volte a entregar aqueles recados santos que o Senhor te usava, varoa e varão. Ah, mas a multidão, me aplauda a multidão, diz que eu sou mulher de Deus. Mas isso não vai te levar para o céu, não. E a Bíblia diz que isso é caminho de morte. Volte a restaure teu casamento. Volte e lute pelo teu casamento. Volte e lute pela tua esposa, pelos teus filhos.
Volte e lute pelo teu esposo e pelos teus filhos. Aleluia, Deus. Porque os filhos é herança do Senhor. Ah, Deus. Quero entrar aqui continuar o assunto aqui, mas o Espírito Santo está aqui. E eu sei que muitas pessoas que ouvir essa palavra, aleluia, Deus, vai tocar nos seus corações. Porque eu estou falando com pessoas que tá perdendo a essência por causa de púlpitos e pregações, por causa de orgulho. E esse orgulho só vem de uma pessoa, de Satanás. Aleluia, Deus. E lembre-se de onde você caiu. E antes talvez você não tinha esse orgulho. Antes talvez você era uma pessoa humilde e simples de coração. Mas porque talvez você caiu nesses pecados, você se tornou um homem ou uma mulher orgulhosa. Então o orgulho não leva nós a lugar nenhum. Mas a humildade nos leva, aleluia, em lugares altos. Jesus se esvaziou-se de si mesmo. E quando o homem se esvazia de si mesmo, ele é reconhecido no inferno e reconhecido nos céus. Aleluia, o nome do Senhor é glorificado na vida de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome de Jesus. Irmão, nós já estamos com a hora. Aqui eu vou ter que fazer outro conteúdo. Vou ter que fazer outro conteúdo porque ficou longo demais. E aqui provavelmente vai dar mais uma hora. E muitos, eles não querem passar nem uma hora ouvindo uma pregação. E infelizmente as pessoas não param para ver um conteúdo desse. Eu abençoo cada um que vão ouvir. Você, que essa palavra era para você. Então, volte no secreto com o Senhor. Volte de novo com o secreto do Senhor. Ele quer restituir um novo ministério na tua vida. Ele quer trazer algo para você que jamais você viu. Isso que você está vivendo é coisa pequena e o que ele tem para você é coisas grandiosas. Lembre-se que eu passei 6 anos na caverna. Oh, Deus. E você pode dizer, irmão, já se cumpriu? Não, mas está se cumprindo. E Paulo diz que há esperança naquilo que você vê, mas aquilo que você não vê. Isso que eu estou falando, a partir de hoje vai começar, já está se cumprindo e vai começar a se cumprir mais e mais essa revelação do Senhor na minha vida. Então fique na paz e eu vou fazer outro conteúdo a respeito deste assunto. Amém? Fique na paz, que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos. Amém.